Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da ESPN Brasil no programa Equipe F. Segue o líder nação. O Flamengo disparou na ponta da tabela, isolado com 74 pontos. E mais uma vez mostrou porque é o terror do Brasileirão. Hoje a gente vai falar dessa vitória gigante. Flamengo 3, Red Bull Bragantino 0. Com gol de Arrascaeta e pênalti bem cobrado pelo Jorginho. E Bruno Henrique, claro, fechou a conta com mais um golaço. E vou te falar, podia ter sido bem mais, hein? O Mengão amassou do início ao fim. E já pode ser campeão brasileiro já na terça-feira. Vamos analisar tudo com os comentaristas da ESPN Brasil. Com ele, o Zé Elias e o Zinho trazendo tudo sobre esse jogaço. Por isso já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negros. Fica comigo até o final. Lembrando de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. Na final da decisão da Copa Libertadores da América, com muito ampla cobertura dos canais ESPN. Por essas e outras, principalmente por essas, o Tetra começa a semana aqui ao vivo e a cores, no presencial, melhor impossível, assim como a sempre presença tão de desejada da sua parte. Também desejada. Também desejada. Tá todo dia incomparável. Cadê o incomparável? Chinelinho? Tá de folga pré-viagem? Cadê você? Um dia só pra eu fazer a mala? Que isso? A empresa tá muito dadivosa. Abriu. Será que já temos um campeão brasileiro, Zé Elias? Boa noite. Comigo? Não. Boa noite, Pirral, boa noite, vovozinho, boa noite, grande Eugênio, boa noite a todos. Eu acho que assim, onde se ainda estiver, né, se tiver a possibilidade matematicamente, você tem que acreditar. Eu acho que ainda tem, são 9 pontos, né? São 4 pontos de diferença, são 9 pontos. Eu acho que as possibilidades são bem remotas, de acordo com aquilo que nós estamos vendo. Parece que o Palmeiras vai colocar um time reserva para jogar contra o Atlético, uma série de outras coisas. O Abel deve preparar o time para Palmeiras contra o Grêmio. Contra o Grêmio, desculpa. É o Flamengo que joga contra o Atlético. Desculpa, eu troquei o jogo. Mas assim, não dá para desacreditar, não. Sabendo desse Palmeiras, a forma como o Abel, eu acho difícil. Porque o Flamengo tem uma vantagem considerada, mas assim, enquanto tiver possibilidades, é sempre bom acreditar. Tetra, enquanto um dos finalistas da Libertadores não faz um golzinho às 5h30, o outro que a gente cobrava no final da semana passada uma grande apresentação, fez essa grande apresentação contra o Bragantino. Bom, boa noite, né? Agora sim, Zé Elias, Eugênio, meu parceiro. O Pascoal também, que deve estar lá, perninha pra cima. E é o fã de esporte, que é a razão da gente estar aqui. Agora. Tá pegando os cremes. Ele falou que vai aprontar tudo lá e tal, para me esperar. Olha, ele tá falando aqui que estou vendo vocês e torcendo muito por todos. Amanhã, rumo a Lima. Garoto, esses beijo, Pascoalzinho. Esses pais chiques, estão fazendo a unha, ele tá mandando aqui foto com aquelas pedras quentes, a moça fazendo massagem no pé, ele bem relaxado. Muito bom. Mas, Plihal, assim, eu entendo que a vantagem do Flamengo ficou enorme, né? Faltando 3 jogos, 4 pontos de vantagem, é uma vantagem considerável, mas eu não concordo com a fala do Abel. O campeonato está entregue, dizendo que já acabou o campeonato. Vi muitos comentários, né, de companheiros, e eu sigo muito aquilo assim. Eu sempre fui um cara de motivação, né? Um cara que sempre acredito que é possível. Então, o treinador, o comandante, para mim, o maior treinador da história do Palmeiras, me decepcionou essa fala dele, sabe? Até para Libertadores também. Não pode, numa entrevista coletiva, chegar e falar assim, o campeonato acabou. Tem gente que está confundindo, achando que ele falou que está entregue para o Flamengo, porque o Flamengo foi beneficiado. Não tem nada disso. A expressão dele é que, para ele, o campeonato acabou, que o Flamengo, com essa vantagem, não perde mais o campeonato. Mas eu acho que ele, como um grande motivador, um grande líder, um grande gestor, o cara que ganhou tudo no Palmeiras, o cara que sempre colocou... Ele não entregou contra a LDU. Não, ao quando contrário. tomou de 3-0 lá, não falou assim...
90 minutos, tem 90 minutos, incendiou a torcida, incendiou o grupo. Os 90 minutos no Allianz são muito longos. Eu acho que o Flamengo tropeça, hein? Nesses 3 jogos que o Flamengo tem, que são complicadíssimos, porque vai pegar um Atlético Mineiro, muita gente assim, cara, pressão, cobrança no Atlético, para perder o título. Eu acho que isso até faz o jogo contra o Flamengo, do Flamengo ficar pior. Dá uma resposta. Se já fosse campeão, se já estivesse com vaga garantida na Libertadores, o Atlético Mineiro, seria um jogo mais festivo, tem a rivalidade Flamengo e Atlético, mas agora, com essa pressão dos jogadores, os caras têm que correr. E mais, o torcedor do Atlético, o Clube Atlético Mineiro, tem uma enorme rivalidade com o Flamengo. Muito. E viu o Flamengo, ano passado, ser campeão da Copa do Brasil lá dentro da Arena MRV. É isso aí. E ele vai querer ver o Flamengo ser campeão brasileiro esse ano de novo lá? Ah, não vai. Então, por isso que eu acho porque se o Palmeiras tropeçar diante do Grêmio, se perder e o Flamengo ganhar, o acabou. Termina amanhã. Mas o que eu digo é o seguinte, que o Flamengo tem compromissos complicados até o final, porque depois pega acho que o Ceará em casa e o Mirassol fora. Lá em Mirassol. Lá. Mas o problema é se o Palmeiras vai voltar a jogar bem e ser aquele confiável que eu sempre falei aqui no programa. Que com 2 jogos dentro de casa, 6 pontos, somou só 2. Com o Vitória, que briga para fugir do rebaixamento, e um Fluminense que estava bem desfalcado. Sim. Então, assim, essa baixa do Palmeiras, com a colocação do treinador, dizendo que o campeonato já é do Flamengo, é que me chamou a atenção e eu não concordei. Sabe, eu acho que Tetra, tem jogo. Pra quem que o campeonato definitivamente não acabou? Para Internacional e Santos. A gente segue circulando, girando no Equipe F. Agora vamos com o Rodrigo Jufo. Ele não está no Rio de Janeiro hoje, não. Está em Belo Horizonte porque o Flamengo, o rubro-negro, já está na cidade da partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Jufo, traga tudo da chegada do Flamengo aí na capital mineira. Boa noite. Boa noite, Plihal, todos os amigos do Equipe F. É isso, o Flamengo já está aqui na capital mineira, em Belo Horizonte, concentrado para essa primeira grande decisão na semana, o jogo contra o Atlético Mineiro na Arena do Galo. Depois do Atlético ter perdido a final da Sul-Americana, agora tem esse confronto contra o líder do campeonato, uma vitória do Flamengo, combinada com uma derrota do Palmeiras lá em Porto Alegre. Acaba o Campeonato Brasileiro, decreta o campeonato do rubro-negro carioca. Então, concentração máxima para conseguir essa vitória. E aí, Felipe Luiz trouxe quase força máxima para cá, aqui em Belo Horizonte. Time completo, apenas Pedro, que segue lesionado, Léo Ortiz também e Alan ficaram no Rio de Janeiro. Eles, os 3 no departamento médico, o Léo Ortiz, que já treina com o grupo, né, vem se recuperando dessa torção no pé direito, já faz trabalhos com o grupo, é esperado no time na final da Libertadores. O Pedro ainda segue o planejamento do departamento médico, não deve mais atuar nesse ano. E o Alan também já numa parte de transição, deve viajar com a equipe para Lima e estará à disposição. Outro fator e curiosidade aqui desse time do Flamengo, que foi relacionado para esse jogo contra o Atlético Mineiro, é que o Felipe Luiz só trouxe o Léo Pereira, e o Danilo como zagueiros. Os 3 meninos da base, o Cleiton, o João Vitor, que atuou contra o Fluminense, também atuou contra o Sport, e também o Iago, esses 3 que treinam com os profissionais, ficaram no Rio de Janeiro por opção técnica do Felipe Luiz. E o Léo Ortiz está lesionado, então só tem o Léo Pereira e o Danilo. Caso o Felipe Luiz queira um outro zagueiro, ou alguém seja expulso, ou alguém saia machucado, ele vai ter que botar ou o Alexandro, que já atuou na zaga pela Juventus da Itália, ou também o Eric Pulgar, volante chileno que retorna de suspensão, pode ser improvisado ali na linha de zaga. Poucas opções, então, no setor defensivo do Flamengo para o técnico Felipe Luiz. Outro também, lateral esquerdo, Matias Vinha, também não viajou com a equipe por opção técnica do Felipe Luiz, ficou no Rio de Janeiro. Fora isso, elenco força máxima para essa partida contra o Galo. Muitos torcedores aqui do lado de fora do hotel, sinalizadores, também cantando o hino do Flamengo, outras músicas, provocando também o Atlético Mineiro pelo título da Copa do Brasil no ano passado. O primeiro troféu erguido na Arena MRV foi do Flamengo.
Então a torcida bastante confiante aqui em Belo Horizonte para esse jogão. Quem não está confiante, Plihal, é a torcida do Atlético Mineiro. Até agora, cerca de 5.000 ingressos foram comercializados, isso contando com a torcida do Flamengo. Então a torcida do Galo não deve comparecer muito na Arena MRV amanhã, amigo. Boa, Jufo. Obrigado pelas informações. Boa jornada aí esses dias em Belo Horizonte. Aí ainda teve aquele entreveiro, né, de torcedores do Atlético com jogadores do Atlético na arquibancada ali durante a disputa de pênaltis sábado na final da Copa Sul-Americana, que, ainda mais culminando com a perda da final, azedou de vez a relação e, claro, depois está com a tolerância zero. O Plihal, o torcedor mais fanático do Atlético, aquele que vai em todos os jogos, foi em caravana para a Assunção. Está voltando ainda. Também tem esse detalhe. Está voltando ainda. Nem chegou em Belo Horizonte ainda no jogo de sábado, saindo de lá sábado à noite. Deve estar chegando hoje e tal. Vão ter disposição para... não, gente. Aí é fanatismo demais. É de se entender e muito, Sim. né? Muito. Nesse jogo, total. Não, e o Atlético, o time, né, assim, eu particularmente, né... Finalzinha, meia boca. Palmeiras, não vejo ele atrás dos outros de nenhum. Ano passado chegou às finais de Copa do Brasil e Libertadores. Perdeu as duas, quase foi rebaixado no Brasileiro. O Palmeiras não vai com o time principal, Sim. com o time titular. 11 jogadores, daqui a pouquinho a gente vai falar a relação desses jogadores. É uma possibilidade grande. Ficaram em São Paulo, não viajaram para Porto Alegre. Possibilidade grande do Flamengo, assim... O titular do Atlético com o titular do Flamengo, o Flamengo já tem potencial para ganhar do Atlético lá. Ainda mais com tudo isso que a gente está falando aqui do Atlético. A possibilidade do Flamengo ganhar o jogo, ela aumenta. E do Palmeiras não ganhar do Grêmio, ou perder para o Grêmio precisando também... E se empatar e o Flamengo vencer, ainda não vai dar para oficialmente ser considerado campeão. Mas já pode voltar, demais, voltar no avião, dando uma comemoradinha. Foi o 9º pênalti perdido pelo Hulk no Atlético. Um a mais. De 28, ele converteu 19 e perdeu 9, aproveitamento de 66%. O Flamengo venceu o Bragantino, esse jogo no Maracanã, 3-0. Fora o baile. Com gol de Arrascaeta, o Bruno Henrique fez, o Jorginho fez, está cada vez mais perto, gente, do título do Brasileirão, Vene Casagrande. Quase lá. A mãozinha. Já é campeão, Vene. Não. A mãozinha só. Olha as canjicas dele de fora. O Flavinic tava lá e acompanhou tudo. E o torcedor rubro-negro tem que ficar feliz mesmo, porque o momento é agora, né? Que é assim que vai empurrando, Vene, é assim que vai. Rodou. Último jogo do Flamengo no Maracanã, antes da final da Libertadores. Arrascaeta voltava ao time e logo mostrou por que faz tanta falta à equipe. Cebolinha começou jogando e tentou mostrar serviço para não sair mais do time titular. O Flamengo pressionava o Bragantino e o Carrascal fez muita gente gritar gol no Maracanã. Na melhor chance do primeiro tempo, Varela cabeceou e Cleiton salvou o time paulista. O Flamengo levou um susto no início do segundo tempo. Danilo quase marcou contra. A retranca do Bragantino desmoronou depois do passe errado do Juninho Capixaba. Arrascaeta, com categoria, colocou no canto e abriu o caminho para a vitória rubro-negra. O que eu mais gostei da minha equipe foi a solidez defensiva, que voltou a recuperar essa solidez, entender os momentos de subir a pressão, entender os momentos também de esperar, entender o cansaço de alguns jogadores que vêm correndo muito durante os jogos e correu certo. E isso nos deu essa solidez que estava faltando. Algumas horas atrás, a gente estava numa crise mundial, né? Então sabemos perfeitamente que precisamos ser equilibrados, né, nesse ponto. Em vantagem, o Flamengo ficou mais solto. Cebolinha fez boa jogada e depois do cruzamento, o árbitro marcou pênalti no toque regular do Hurtado. Com o tradicional pulinho, Jorginho cobrou bem e fez 2-0. Que nesse jogo a gente conseguiu mais propor o nosso jogo, o nosso ritmo de jogo, a gente conseguiu circular mais a bola, ficar mais com a bola. E eu acho que isso foi diferencial para a gente sair com essa vitória hoje.
Bruno Henrique teve a chance de marcar o terceiro nesse contra-ataque, mas chutou fraco. O atacante falou pela primeira vez depois do julgamento. Agora estou conseguindo contribuir mais e a forma que eu lidei com tudo isso foi estando com a cabeça no lugar e para poder ajudar o Flamengo antes e hoje mais ainda. Na segunda oportunidade que teve, Bruno Henrique bateu com força e não desperdiçou, ganhando pontos para ser o centroavante na final da Libertadores. Quando o Felipe subiu pro profissional, ele veio conversar comigo e falou se ele podia contar comigo. Eu falei, cara, eu tô aqui para poder ajudar, e deixou claro que eu não seria titular em todos os jogos, mas queria me usar em alguns e eu seria muito importante. Então, cara, eu tô aqui para poder ajudar o Flamengo, para poder servir da melhor maneira, e então é isso que eu venho fazendo, independente se eu jogo ou não. O Flamengo hoje, a equipe que tem, todos são jogadores para poder jogar de titular, mas quem escolhe é o treinador, então a escolha dele será a melhor que ele pensa, né? E a gente só tem que trabalhar, fazer o nosso melhor para poder estar pronto quando ele precisar. O Flamengo sai do Maracanã com 4 pontos a mais que o vice-líder Palmeiras, faltando 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. A vantagem deixa o time do Felipe Luiz perto do título e com moral para a final da Libertadores. Sobre o planejamento, eu penso no Atlético Mineiro. Não planejo a semana inteira. Seria uma responsabilidade da minha parte pensar sábado, estando com uma possibilidade real de lutar pelo título do Campeonato Brasileiro no jogo da terça-feira. Portanto, com o passar dos dias agora, iremos tomando o que acreditamos que sejam as melhores decisões para a saúde dos jogadores, para a performance deles e eu sou muito prudente enquanto a isso. Eu entendo muito, porque como eu já também me machuquei muito, eu entendo muito as sensações dos jogadores e gosto de decidir conforme for passando os dias. Ainda em campo, os jogadores souberam do empate do Palmeiras, o rival na disputa por 2 títulos nesse fim de ano. Cara, final é sábado, mas não dá para poder pensar em sábado, porque terça-feira temos mais uma final também, um jogo muito difícil. Então, pensar no Campeonato Brasileiro, é claro que está chegando próximo, rebate um pouquinho a ansiedade, mas temos que pensar no próximo jogo, que é o Brasileiro. Então, depois de terça-feira, aí a gente vai começar a pensar a final da Libertadores. O Flamengo ainda enfrenta o Atlético Mineiro antes de ir para Lima, com direito a Aeroflá na despedida no Rio, na próxima quarta-feira. Cadê a música pra ele? Ele gosta. Bota aí. DJ, bota aí. Estamos a 2 passos do paraíso. Red Bull Bragantino. Fernandinha, vamos lá. Primeiramente, boa tarde Pedrosa, a todos aí que estão nos assistindo. Uma ótima semana a todos. O Flamengo voltou a jogar da maneira que sabe jogar. Fazia tempo que o Flamengo não fazia uma grande partida como fez diante do Red Bull Bragantino. E eu acho que não é coincidência o Flamengo fazer esse grande jogo por conta do retorno do Jorginho. Jorginho ficou um longo período aí se recuperando de um problema, voltou no jogo anterior e entrou no segundo tempo, mas era um contexto totalmente diferente, e agora, junto com a Arrascaeta ali no meio de campo, ele conduziu o Flamengo de uma maneira absurda, jogou muita bola, o que o Jorginho jogou contra o Red Bull Bragantino, e para mim, ele é um grande jogador, ele faz total diferença no esquema tático do Flamengo, o passe que ele deu pro gol do Arrascaeta, ele deu um passe também no primeiro tempo pro Gonzalo Plata, que o Gonzalo Plata não soube aproveitar, então eu gostei do Arrascaeta, assim, para mim, hoje, ele é o melhor jogador do futebol sul-americano, sem sombra de dúvidas, não só do futebol brasileiro. Gostei também da partida do Everton Araújo, mas por que o Everton Araújo jogou bem? Porque ele teve ao lado dele o Jorginho. O Jorginho, além de ser um cracaço da bola, ter uma qualidade absurda, tecnicamente falando, ele é um jogador que ele faz os outros crescerem de produção. Como a gente gosta de mencionar aqui o Thiago Silva no Fluminense, é o Jorginho no Flamengo. Todos que jogam ao lado dele vão jogar bem, porque ele é um cara que sabe fazer isso, ele faz os outros crescerem de produção. Mas eu acho, Fernanda, que a melhor notícia do Flamengo nos últimos jogos
Óbvio que o Flamengo não vinha jogando bem, mas tinha um jogador que estava crescendo de produção e que, para mim, hoje tem que ser titular na equipe do Flamengo, é o Everton Cebolinha. Esse jogador, ele está vivendo uma boa fase, voltou muito bem de uma lesão, ele ficou um período aí se recuperando de um problema muscular, voltou muito bem e hoje ele está sendo um jogador mais eficiente que o companheiro dele nessa posição, que é o Samuel Lino. Tanto é que ele faz a jogada ali no gol do pênalti, ele que fez a jogada, ele quebra a linha adversária fazendo dribles, algo que o Felipe Luiz pede para o Samuel Lino, mas o Samuel Lino não está conseguindo fazer. Isso não quer dizer que eu acho que o Samuel Lino não vai render mais com a camisa do Flamengo. Estou falando de momento. Se a final da Libertadores fosse hoje, eu escolheria o Cebolinha, sem sombra de dúvidas, para jogar na ponta esquerda. Então eu gostei do Flamengo todo, em todos os sentidos. O plano de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz, deu certo. Tudo que ele pensou para esse duelo, o Flamengo foi soberano, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais de 3 gols. Então o Flamengo, ele está vivendo, voltou a viver uma boa fase. Mas eu acho que isso muito graças ao retorno do Jorginho, porque esse, para mim, foi o grande jogador dessa partida. Lucas Pedrosa. Tô igual minha avó. Vou ver. Lucas Pedrosa, você também escolheria o Cebolinha se hoje fosse a final da Libertadores, ele seria o teu titular também? Fernanda Maia, o Everton Cebolinha é um jogador que já brilhou com a camisa da seleção brasileira e campeão de Copa América. E foi o principal jogador do Brasil naquele título, inclusive. O Everton Cebolinha sai do Brasil como campeão de Libertadores, como ídolo do Grêmio. Ele vai para o Benfica, não consegue se firmar tanto, até por uma questão também de posicionamento. Colocam ele para jogar na ponta direita, se eu não me engano, até o Jorge Jesus, exatamente. E quando ele chega ao Flamengo, o grande problema do Everton Cebolinha é físico, nunca foi técnico. Tanto que o Everton Cebolinha imprimiu uma grande fase com o Tite, ele foi bem com o Tite, mas ele não conseguiu se firmar justamente porque foi interrompido com uma lesão. Esse cara, com o nível de futebol que ele tem, se ele estiver bem fisicamente, ele está em outra prateleira em relação aos postulantes àquela posição de ponta esquerda. Eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador melhor do que o Samuel Lino, melhor do que o Michael, melhor até do que o Bruno Henrique naquela posição hoje, porque o Bruno Henrique já não tem mais a mesma explosão de antes. Então, cara, ele é muito técnico, ele finaliza bem, ele tem qualidade, ele é inteligente, ele não sente jogo grande. Eu sempre gostei do Everton Cebolinha e acho que, pra mim, essa oportunidade de jogar no sábado 100% e ele cada vez ganhando mais ritmo, cada vez mostrando o jogador que ele é, o Flamengo vai ganhar um baita de um reforço para essa final. Sobre o Cebolinha, vale mencionar, eu estava vendo os números dele depois desse jogo, ele tem 34 jogos na temporada. Ou seja, menos da metade que vários jogadores do Flamengo. Onde eu quero chegar? Fisicamente falando, ele está bem. É como se ele estivesse no meio da temporada. O problema ele sofreu com lesão, é ritmo de jogo. E ritmo de jogo ele está adquirindo, ele está mostrando que ele já está com ritmo de jogo. Então, se hoje tivesse que escolher entre o Samuel Lino e o Cebolinha, eu não vejo motivos para não escolher o Cebolinha. Porque tudo que o Samuel Lino tenta fazer, o Cebolinha está conseguindo fazer. E repito, gente, isso aqui não quer dizer que eu esteja pedindo a saída do Samuel Lino do Flamengo, que eu acho que o valor que o Flamengo pagou não vale a pena. Isso não está entrando no mérito no debate. O debate nesse momento é quem tem que ser titular na ponta esquerda. Para mim é o Cebolinha. Outro jogador que eu esqueci de mencionar também, que jogou muita bola no sábado contra o Bragantino, Varela. A diferença quando o Royal joga e quando o Varela joga é outra. E também não é uma crítica ao Royal dizendo que eu quero que ele saia do Flamengo. É mais adaptado, né? O Varela tá adaptado. Olha só quanto que o Varela sofreu até ele viver esse bom momento com a camisa do Flamengo. Vários torcedores queriam a saída do Varela num passado recente. Então, assim, tudo é tempo. Tem que dar tempo ao Emerson Real para ele se readaptar. Existe essa questão do tempo na lateral do Flamengo. Óbvio. O Wesley foi a mesma coisa. A mesma coisa. Até o próprio Rodinei foi a mesma coisa. E agora está acontecendo com o Emerson Real. Só que a gente precisa comentar o momento. E tem uma Libertadores batendo a porta. Quem eu escolheria? Obviamente o Varela, jogou muita bola. E sobre o Jorginho, tem uma diferença também. Ele é cobrador de pênalti. Dificilmente ele perde um pênalti. Isso faz total diferença. Ele chama a responsabilidade. Por exemplo, na final da Libertadores, pode ir para disputa de pênalti. Vamos colocar aqui na tela o Jorginho. Ele bate de uma forma, né, Pedrosa e Venê? Bem diferente, né? Ele pula, né? Ele dá um saltinho. Sabe como ele começou com isso? Como, uma curiosidade. Nos tempos de Nápoles, um clube italiano que ele atuou, ele estava brincando pós-treino, aquelas brincadeiras que rola com desafio, jogador com goleiro, quero ver você pegar. Aí ele, numa brincadeira, ele bateu desse jeito, aí o goleiro foi e brincou com ele, esse pessoal brincou, como assim? Como que você fez isso? Aí ele foi e fez de novo. Aí a galera falou, por que você não faz isso nos jogos? Aí ele começou a fazer e a partir de então ele só bate desse jeito. E aí com o pé de apoio no ar...
Não dá direção pro goleiro, o negócio fica difícil, hein, Pedrosa? Fica, porque ele aguarda até o último momento para poder escolher o canto que ele vai bater, e é justamente isso que você falou. Hoje os goleiros, eles conseguem estudar através de vídeos, através de monitoramento até da preparação de goleiros, qual é o posicionamento que esse cara faz, quantas vezes ele bate num canto, quantas vezes ele bate no outro, como é que o braço dele está posicionado para a batida aberta ou a batida no canto cruzado, e também essa questão do próprio pé de apoio. Quando ele pula, você não consegue ler o braço e você não consegue ler nem a perna. Então ele espera o goleiro cair, escolher o canto e bate no outro. Jorginho joga muito. Joga muita bola e essa precisão e a concentração também. A gente Por fora, antes daquela data FIFA, o Flamengo sofreu. E agora, quando ele ficou fora, o Flamengo sofreu de novo. Então, assim, a gente viu em campo que o Jorginho faz muita falta. E como o Flávio Vinick disse no VT, o Flamengo já pode ser campeão brasileiro amanhã, minha gente, no jogo contra o Atlético Mineiro, lá na Arena do Galo. Para isso, o Palmeiras precisa perder para o Grêmio. Se o Palmeiras perder, ele fica com 70 pontos. E o Flamengo vencendo vai a 77. Olha só, e aí o Palmeiras que não venceu o Fluminense. E aí o Abel falou um negocinho, Pedrosa. Aí que mais difícil que ele tem. Segundo Abel Ferreira, acabou. Acabou. Ai, Venê. Segundo Abel Ferreira, acabou. Olha eu andando na rua ontem, Pedrosa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aí, ó. Ó. Ô, Venê Casagrande. Depois que inventaram aí. Opa! Que Arrascaeta! Que Bota o Arrascaeta aí. Deixa eu fazer carinho. Ih, vamos tratar com carinho. Arrascaeta é casado, carinho. Se vai, ele é casado. Carinho, Arrascaeta. Casado, muito bem casado. Luiz, bota o Arrascaeta num potinho, sabe? Guarda pra sábado, não precisa levar pra Belo Horizonte, deixa ele paradinho em casa. Acabou o campeonato. Eu levo água pra ele. Ele tá com sede, Venê. Ó, dá a aguinha pro Arrascaeta, ó, vem. Aí, vou tratar com carinho até sábado. Prepara ele pra sábado. Não precisa ganhar amanhã, entendeu? Não precisa. Não precisa. Ô, Pedro. Ó, o futebol. Tem gordura pra queimar. Diz tu, 2 semanas atrás estava como? Feliz da vida, era o time do momento. E agora? O time da tragédia. Venê. Amigo. Futebol não é mole. Calma, um passo de cada vez. Ô, Pedrosa, a hora do Brasileirão quando é? Agora. O trem passa. Ou mata ou morre. Eu vou te falar, pelo que eu vi do Galo sábado na telinha do SBT, não precisa levar a Arrascaeta, não. O Hulk não vive uma boa fase, é crise, é jogador querendo bater em torcedor e arquibancada. Não precisa. Guarda pra sábado. Rossi deveria ficar no Rio de Janeiro, Arrascaeta deveria ficar no Rio de Janeiro, Jorginho deveria ficar no Rio de Janeiro. Esses 3 nem levaria pra Belo Horizonte. Nem o goleiro? Se ele se machuca, a gente vai jogar a final da Libertadores com o Matheus Cunha, Pedrosa. É isso aí, nação rubro-negra. A ansiedade está imensa. O Venê Casagrande está em festa. Pascoal também. Zinho e Zé Elias. É isso porque já sabe, né, galera? O Flamengo precisa ganhar esse jogo amanhã para consagrar, né, a taça aí, né? Ganhar esse campeonato brasileiro para ir no sábado já, né, no topo e fazer o quê? Dar um atropelo no Palmeiras, né, lá em Lima e trazer a taça da Libertadores também, para fechar aí o ano daquele jeito, 100%, com chave de ouro. Galera, o Flamengo tá com tudo e a gente espera que continue assim, que eles realmente joguem muito. Não sei, né, se tirar esses jogadores tudo aí que o Venê falou, se vai ganhar do Atlético, não sei, porque o Atlético é imprevisível, né? Mas a gente espera que esse bom momento do Flamengo continue até sábado, galera. É isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal. Deixa aí seu like e compartilha o vídeo com seus amigos rubro-negros. E lembrando aí, galera, de deixar os créditos aí
para SBT Esporte Rio. Até o próximo vídeo.